Vamos continuar nessa noite. Estamos estudando, todos os domingos o livro de Marcos. A Fernanda terminou no capítulo 3, no versículo 6. Nós vamos pular um pouquinho para frente. Vamos lá no 20. Nós vamos ler do 20 até o 35. Esse texto que nós vamos ler hoje é uma das passagens mais discutidas entre os teólogos, Vamos acompanhar lá a leitura, então. É do 20 até o Marcos 3, do 20 até o 35. Obrigada. A minha versão aqui é na RA, Revista Atualizada. Amém? Podemos ler? Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram a sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Esse é o nosso texto para essa noite. Essa passagem, irmãos, registra uma questão muito séria. Os estudiosos chamam de o pecado imperdoável. Se não houvesse a pregação expositiva, acho que ninguém gostaria de pregar esse texto, ninguém pegaria esse texto, passaria batido. Mas nós estamos aqui nessa noite para aprender juntos, amém? Então vamos lá. Em Marcos 3,20, ele começa mostrando que simplesmente as multidões que seguiam a Jesus, elas continuam aumentando. Lá diz assim no 20: então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Jesus retornou à sua casa em Cafarnaum. Era uma casa emprestada. E as multidões se amontoam, ao redor, dentro e ao redor daquela casa. E o ambiente está tão aglomerado que Jesus e os seus discípulos não podiam nem se alimentar e nem descansar. Eles tinham acabado de chegar ali, mas a multidão já fluiu, encheu aquele ambiente e ao redor também. Então eles não podiam nem se alimentar e nem descansar. Por quê? Porque a multidão descobriu que Jesus fazia milagres, que Jesus curava as pessoas. Então eles não queriam esperar pelo toque de Jesus, pelo toque da sua mão. Eles se esticavam para tocar nele. Então era muita gente que se reunia onde Jesus estava. Será que as multidões elas acreditavam que ele realmente era quem dizia ser? Vamos ver lá em Mateus 12, 23.
E toda a multidão se admirava e dizia: é esse porventura o filho de Davi? Filho de Davi era um título do Messias que eles estavam aguardando. Então as multidões, elas começaram a entender, né, e a crer nas palavras de Jesus, apesar da oposição dos seus líderes religiosos. A oposição deles estava aumentando, mas a multidão começou a crer em Jesus. Isso mostra que discernimento espiritual não é apenas para os líderes religiosos. O povo também tem que ter discernimento. Amém? Nós temos que saber, né, o que é certo, o que é bom, o que é errado. Isso não são somente para os líderes, para os pastores, para a liderança da igreja. Nós, como membros, né, do corpo de Cristo, nós também temos que ter discernimento espiritual. Só que a tragédia é que muitos seguiam esses líderes sem pensar e questionar. Por isso, né, como resultado, houve a crucificação, em vez do estabelecimento do reino que estava sendo oferecido. O povo estava preso à decisão daqueles líderes religiosos. E se eles dissessem sim a Jesus, o povo ia ser beneficiado. E se eles dissessem não, o povo, é lógico, ia sofrer. É como uma decisão de um pai, que afeta não somente ele, mas toda a sua família. Então, note que aquela mesma multidão que segue esses líderes religiosos, agora eles começam a dizer: olha, esse homem deve ser o filho de Davi, ele deve ser legítimo. Mas pelo fato dos líderes deles não concordarem, não aceitarem Jesus, depois então a multidão começa a ficar confusa. E não se esqueça, irmãos, que a multidão, né, aliás, que a família de Jesus também seguia esses líderes. Então, a família de Jesus continua sem entender o ministério dele. Vamos ver lá no versículo 21 de Marcos 3, 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. A própria família de Jesus disse que ele tinha enlouquecido, ele estava fora de si. Mas eles achavam que tinham motivos para falar assim. Eu vou mencionar pelo menos uns 3. Primeiro, Jesus começa a dizer algumas coisas estranhas. Antes de iniciar o seu ministério, provavelmente as pessoas gostavam de Jesus. Só que ele se transforma num dissidente. O que é dissidente? É uma pessoa que discorda, que diverge da opinião, talvez, da maioria. E ele começa a pregar coisas estranhas para eles, no caso. Mas ele continuava fazendo a vontade do Pai. Amém? A despeito do que os seus vizinhos e do que a sociedade falava. Muitas vezes é assim. A gente dá mais ouvido à sociedade ou às pessoas do que a Deus. A gente se importa, às vezes, muito mais do que o que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar a nosso respeito, do que Deus pensa a nosso respeito. Mas Jesus não. Ele estava aqui para cumprir a vontade de Deus. Amém? Então, independente do que os seus vizinhos, do que toda a sociedade achava, ele estava fazendo a vontade do Pai. Segundo, Jesus abandonou a segurança da sua casa, do conforto da sua casa, do seu trabalho, ele que era a carpintaria, da sua família. A segurança dessas coisas que a gente tem como valiosas, né? A gente se prende muito a isso, né? Eu tenho a minha casa própria, então eu tenho essa segurança. Eu tenho um emprego, eu tenho essa segurança. Às vezes a gente dá muito valor a essas coisas, a gente se prende muito a isso. Jesus abandonou isso. Ele passou a morar numa casa emprestada. Ele vivia mais num barco, né, de pesca, junto com os pescadores lá, do que propriamente em casa. Então eles pensaram, ele deve estar,
deve estar doido, está maluco. Abandonou totalmente, né? Aquilo que ele fazia, a segurança do seu lar, da sua família. E terceiro, ele renunciou à sua proteção pessoal. Jesus vai contra os fariseus, ele encurrala os líderes religiosos, ele discorda dos escribas. E isso é o quê? É perigoso. Como resultado, começaram a aparecer algumas ameaças de morte. Mesmo assim, Jesus abriu mão da sua segurança pessoal por causa da sua missão. Ele sabia bem o que ele tinha vindo fazer aqui. E ele não ia abrir mão disso. Amém? Então, os seus familiares, né, saíram para o prender. Porque eles diziam, ele enlouqueceu. Os fariseus queriam prender Jesus para feri-lo. A sua família quis prendê-lo, né, para o seu bem. Eles não entenderam que a obra de Deus não precisa da aprovação dos homens. Mas é assim, a maioria das pessoas que fazem algo para Deus, que se dedicam realmente a fazer, dedicam a sua vida a fazer algo para Deus, geralmente não é bem entendida, não é bem compreendida. Nós olhamos para homens como Moody. A gente costuma falar muito aqui nas nossas pregações, né? Geralmente alguém menciona o nome desse pregador. Ele foi um evangelista muito importante. Eu não vou falar sobre a vida deles, irmãos. Tenha curiosidade. Às vezes a gente tem curiosidade de ver tanta bobagem lá no Google, no Face, no YouTube. Tenham curiosidade, coloquem lá, Moody, é D-L, era Dwight Lyman Moody. Moody é M-O-O-D-Y. Pesquisem a vida desse homem. Vocês vão ver que maravilha que era a vida desse homem, que a gente se envergonha até. Do que Deus fez através da vida desse homem. E ele foi rotulado como louco. Na época, na sua época lá. Quando ele chegava numa cidade, ele pegava o jornal para ler, e lá estava escrito, o louco Moody está na cidade. Trabalhar para Deus, né, com bastante frequência, às vezes é ser mal entendido. E Jesus não foi exceção. Os líderes religiosos continuavam a acusar Jesus. Esses escribas que desceram 150 quilômetros para dar esse veredito, vamos ver lá no verso 22, vamos acompanhar lá. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele demônios. Jesus expulsando demônios para os escribas era algo assim, era um problema. Porque eles mesmos ensinavam que somente alguém com o poder de Deus poderia fazer isso, poderia remover espíritos malignos de uma pessoa. Em Lucas 12, esse a gente não vai ler, mas se vocês tiverem curiosidade de procurar lá, quando Jesus, logo antes dos escribas dizerem isso, Jesus expulsa um demônio. E em vez de eles atribuírem o ato ao poder de Deus, eles afirmam que Jesus recebe poder, não do demônio qualquer, mas do próprio Satanás, porque eles falam aqui, que Jesus expele, né, está possesso de Beelzebu. Mas vejam lá, vamos ver como Jesus respondeu aos escribas, lá a partir do 23 até o 25. Marcos 3, 23 ao 25. Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Ou seja, se o poder de Jesus vinha de Satanás, ele não poderia expelir Satanás. Não faz sentido. E em seguida Jesus fala, né? Se um ladrão entra na casa
de um homem, ele fala na casa do valente, ele não poderá roubar-lhe os bens, a não ser que ele amarre o dono da casa. Aí sim ele vai conseguir roubar tudo aquilo que tem na casa. O que Jesus quis dizer com essa ilustração? Que para invadir o território inimigo é necessário ser o quê? Mais forte que ele. Mesmo assim, os líderes religiosos recusaram crer. Na verdade, eles rejeitam quatro testemunhos. O primeiro testemunho que os líderes religiosos rejeitam é o do Pai. Os irmãos lembram quando Thomas pregou, que ele falou sobre o batismo de Jesus? Que foi lá em Marcos, acho que foi 1:11, que quando João estava batizando lá, Jesus foi batizado no Rio Jordão, e no momento do batismo o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, e ouviu-se uma voz do céu dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." Era o próprio Pai, Deus estava falando. E as pessoas ouviram. Mas o quê? Eles rejeitaram o testemunho de quem? Do Pai, do próprio Deus. Segundo, eles também rejeitaram o testemunho das palavras e das obras de Cristo. Porque eles estavam aqui vendo com os seus próprios olhos todos os milagres que Cristo estava fazendo. Vocês lembram aqui da pregação do Amadeu? Quando o Amadeu pregou sobre aquele paralítico que foi descido pelo telhado, aqueles 4 amigos desceram aquele paralítico, e Jesus curou ele ali na frente daquela multidão. E ali tinham escribas, fariseus, muitas pessoas estavam reunidas naquele lugar. E todos viram. E assim mesmo eles rejeitaram o testemunho da pessoa e das obras de Cristo. Terceiro, eles rejeitaram o testemunho das Escrituras. Jesus cumpriu profecia após profecia do Antigo Testamento. Todas as profecias que apontavam para o Messias, aquele que viria, aquele que era o prometido de Deus, que seria o Salvador do mundo, se cumpriram em Jesus. Jesus cumpriu todas as profecias. E em quarto, eles rejeitaram o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, tem várias funções. Eu vou destacar só 2. Ele revela a verdade de Deus. E o Espírito Santo também capacita o indivíduo a reconhecer essa verdade. Se você ainda não segue a Cristo, a função do Espírito Santo é convencê-lo de que você precisa de salvação. Nesse momento, ele está trabalhando aí no seu coração. Amém? Você pode simplesmente recusar, ignorar, ou pode aceitar. Isso é uma decisão sua. Mas ele está aí. Ele está aqui, trabalhando no nosso coração. Amém? Jesus estava diante daqueles líderes religiosos, realizando visivelmente milagres que só podiam ser atribuídos a Deus. Voltando um pouco aqui à mensagem que o Amadeu pregou, irmãos. Quem teria aquela autoridade que Jesus teve para fazer o que ele fez? Primeiro, Jesus falou para aquele homem: perdoados estão os seus pecados. E aí aqueles homens já ficaram, cochichando lá, murmurando, falando ou pensando. Mas Jesus conhecia, o pensamento deles. E Jesus disse assim: não, a obra então é completa. Não só perdoou os pecados daquele homem, mas curou aquele homem, aquele paralítico. Jesus levantou aquele paralítico. Quem teria essa autoridade, irmãos? Para fazer milagres, para curar as pessoas e para perdoar pecados. Por exemplo, se eu peco contra
alguém aqui da igreja, por exemplo, eu peco contra a Flávia. A Flávia tem autoridade para me perdoar, porque ela foi ofendida. Ela disse, não, eu te perdoo. Você me ofendeu, mas eu te perdoo. Mas o Osnil não pode chegar para mim e dizer assim, não, eu te perdoo pelo pecado. Porque ela foi ofendida. Uma terceira pessoa não tem essa autoridade para perdoar o pecado. O meu pecado que eu cometi contra a Flávia. Mas Deus tem poder para perdoar, tem autoridade para perdoar o pecado de todos. De todos nós. Todos os pecados. Então, quem teria essa autoridade? Se não fosse o próprio Deus, ou o Filho de Deus que estava ali em carne. E aquilo deixava os escribas e fariseus de cabelo em pé. E eles ficavam horrorizados quando Jesus falou, perdoados. Eles falam, mas só Deus pode perdoar pecados. Isso deixava eles de cabelo em pé mesmo. Quem é esse homem? Que autoridade é essa que ele tem para fazer isso que ele faz? Nós sabemos. Amém? Aleluia. O Espírito Santo mostrou-lhes a verdade e forneceu evidências de que Jesus era mesmo quem ele dizia ser. E eles entenderam isso. Só que eles decidiram rejeitar. Aqueles escribas não aceitavam isso. O que é o pecado imperdoável? A interpretação mais aceita entre os teólogos, baseada nesse contexto do que Jesus está falando, Jesus só mencionou esse pecado imperdoável porque eles estavam falando que ele estava possesso de Beelzebul e que era pelo maioral dos demônios que ele expelia demônios. Jesus libertou um endemoniado e esse endemoniado passou a ver e falar, porque ele era cego e mudo. E essa ação incontestável do Senhor foi atribuída pelos escribas a Beelzebul, o maioral dos demônios. Beelzebul quer dizer Senhor das moscas. É algo terrível. Blasfemar é o quê? Falar mal. Quando eles afirmaram que Jesus estava possesso de Beelzebul, os escribas falaram mal. Eles blasfemaram. Eles falaram mal de quem? Do Espírito Santo. Porque era o Espírito Santo que habitava em Jesus. E não Beelzebul. Eles agiram conscientemente. Não foi uma afirmação descuidada de alguém que não sabe o que está dizendo. Eles sabiam o que estavam falando. Os escribas rejeitaram o testemunho do Pai, o testemunho das obras, das palavras de Cristo, o testemunho das Escrituras e o testemunho do Espírito Santo. Eles tiveram todas as evidências que comprovavam que era pelo poder do Espírito Santo que Jesus realizava os milagres. Jesus, como homem, ele era plenamente habitado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Mas uma coisa, irmãos, é importante a gente salientar que não é proibido a gente julgar se determinada ação é manifestação de Deus ou não. Existem pessoas fazendo coisas por aí que contrariam claramente a palavra de Deus. Os irmãos já devem ter visto pela internet, pela televisão. Algumas pessoas fazem sem saber. Outras fazem atitude de rebeldia e outras usadas pelo próprio diabo. E nós não estamos proibidos de julgar se uma ação
é realmente de Deus, vem de Deus. Só que nós temos que ter o quê? Cuidado com isso. Vamos ler lá em João 7:24. Diz assim: não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Você não é proibido de julgar se alguma ação vem de Deus, se alguma manifestação vem de Deus. Só que você tem que ter os critérios do quê? Da palavra de Deus. Por isso que eu disse no começo, a gente tem que ter o quê? Discernimento. A gente tem que saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é. A gente tem que ter critérios da palavra de Deus para julgar se uma ação é realmente de Deus, se alguma manifestação é de Deus ou não. Eu li esses tempos atrás uma frase que dizia assim, eu não vou lembrar bem certa, que qualquer manifestação que não estiver baseada na palavra de Deus, estiver fora da palavra de Deus, ela não deve ser aceita, mesmo se ela vier recheada de milagres. Que a gente tem visto coisas aí que deixam a gente de cabelo em pé, né? A gente tem visto coisas aí que a gente fica assustado até. Que a gente não sabe se aquilo é uma igreja ou é o quê? Ou é um centro de umbanda. A gente tem visto, né? Às vezes, a gente se assusta com coisas que a gente vê, às vezes, pela internet. Então, nós temos que ter critério, irmãos, baseado na palavra de Deus, para julgar se alguma manifestação realmente é de Deus ou não. Amém? E outra coisa, se você está preocupado, se você já pecou contra o Espírito Santo, você ainda não o fez. Quem peca contra o Espírito Santo, ele não se arrepende, ele já está com a mente cauterizada, endurecida. Muito bem, vamos lá. Deus ou a família? Uma pergunta para nós. Vamos ver agora do versículo 31 até o 35. Quando a família de Jesus chega na casa onde Jesus estava. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. E muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Alguns fatos nos chamam a atenção nesse texto acima. Jesus estava preocupado com a obra da pregação do reino de Deus. Haviam muitas pessoas ali ao redor ouvindo. O fato dos parentes de Jesus chegarem ali e não terem entrado na casa para ouvi-lo, demonstra que eles não criam nele como aquele que tinha sido enviado por Deus. Com exceção de Maria, sua mãe. Mas mesmo ela ainda não entendia bem ainda o ministério, né, a missão de Jesus. Esses parentes estavam, lógico, preocupados, sim, com o bem-estar de Jesus, porque eles estavam ouvindo das ameaças de morte que Jesus já tinha sofrido. Eles estavam ali preocupados com o bem-estar de Jesus. Mas também eles estavam preocupados com o quê? Com a reputação deles mesmos, diante dos líderes religiosos, porque eles seguiam aqueles líderes. E o que Jesus falava batia de frente com aqueles líderes. Então eles ficaram pensando, né, os irmãos de Jesus, a família, puxa, Jesus vai queimar o nosso filme com os líderes, né? Uma dessas eles vão querer matar a família inteira. Eles estão ameaçando Jesus de morte, eles já vão querer aproveitar e matar a família inteira. Então isso preocupava eles. Então eles não estavam ali só para livrar, digamos assim, preocupados com o bem-estar de Jesus, mas preocupados com o bem-estar deles, com o pescoço deles, digamos assim. Possivelmente a chave para a gente entender isso,
Por que Jesus foi tão duro? Às vezes a gente não entende, né? Puxa, mas Jesus foi grosseiro com a sua família. Às vezes a gente pensa assim, Jesus não, né, foi ríspido com a sua família. A chave para a gente entender isso está lá no verso do 20 ao 22. Vamos voltar lá um pouquinho. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender porque diziam, está fora de si. Você percebe a intenção desses parentes de Jesus? Eles não estavam lá fora para ouvi-lo, mas para o prender. E se Jesus tivesse se deixado prender, o que teria acontecido com a sua missão de pregar o Evangelho? Por isso, Jesus agiu com firmeza necessária naquele momento. Jesus foi firme com a sua família. Era um momento do seu ministério que era necessário isso. A maneira de Jesus tratar os seus parentes não demonstra desrespeito, mas firmeza. Ele deixou claro, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é seu irmão, irmã e mãe. Os laços de parentesco não são mais importantes do que fazer a vontade de Deus. Amém? E isso sirva para nós também, irmãos. Nós temos que cuidar dos nossos, nós temos que cuidar da nossa família. Nós, como pais, temos que cuidar dos nossos filhos. Nós, como esposas, temos que cuidar do nosso marido. Maridos têm que cuidar das esposas. Filhos têm que cuidar dos pais. Às vezes, os pais vão envelhecendo. Você tem que ter o cuidado com os seus pais. Uma vez eu vi um negócio engraçado que diz que a nossa vida é dividida em duas etapas. A metade da vida a gente perde cuidando dos filhos e a outra metade cuidando dos pais. Puxa, que vida que a gente leva. Que dó. Já me cansei. Mas eu cuidei dos meus pais com alegria. Eles já faleceram, mas eu penso que eu cumpri minha missão. Estive com eles na fase mais difícil da vida deles. Eu tinha saído do meu emprego e consegui cuidar da minha mãe até ela falecer, que ela estava com uma doença muito grave. E no ano seguinte, meu pai também faleceu, daí cuidei dele também. E isso, eu creio que foi bênção para a minha vida. Foi difícil, no momento é difícil, né? Você não quer perder as pessoas que você ama. Você quer que eles sejam eternos, mas esse tempo que a gente tem com eles, de cuidar deles, é muito importante. Amém? Mas que os laços de parentesco não nos afastem da presença de Deus, irmãos. Às vezes a gente se prende muito. Se prende pelos filhos, se prende por tantas coisas. A nossa vida com Deus é particular, é entre nós e Deus. Você tem que ter a tua vida individual, a tua vida íntima com Deus. Você tem que cuidar dos seus, da sua família. Mas você tem que ter a tua intimidade com Deus. Teu momento particular com Deus. Então, esses laços, fazer a vontade de Deus, você não pode se prender com nada. Na realidade, aqueles parentes de Jesus é que faltaram com respeito com ele. A declaração que eles fizeram a respeito de Jesus, eles saíram correndo para ir lá naquela casa onde Jesus estava, para prender Jesus, para tirar ele lá do meio daquela multidão, porque eles diziam, ele está louco, ele está fora de si. Essa afirmação, dizendo que ele estava fora de si, só é excedida pela afirmação dos escribas, que falaram que Jesus estava possesso de Beelzebul. Então, vocês vejam a gravidade disso. Eles faltaram com respeito com a pessoa de Cristo. Não Jesus. Jesus foi firme com a sua família. Mas ele não faltou com respeito.
Mais tarde, a hostilidade da família de Jesus aumentou ainda mais. Vamos ler lá em João 7, do 3 ao 6. Dirigiram-se, pois, a ele seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser reconhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Aqui eles estavam querendo interferir, querendo ditar o que Jesus tinha que fazer. Faça isso, faça aquilo. Nem eles mesmos criam em Jesus. Os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Esses irmãos vieram se converter somente após a ressurreição de Cristo. Só depois eles aceitaram Cristo como o Messias enviado por Deus. Lá em Atos 1,14, vamos ler? Que eles estavam, quando Jesus já tinha subido aos céus e Jesus pediu para eles ficarem em Jerusalém, que do céu eles seriam revestidos do poder de Deus, a família de Jesus estava ali naquele cenáculo, juntamente com aquelas pessoas, aguardando o revestimento do Espírito Santo. Aí eles já tinham entendido realmente, aí eles já criam em Cristo como o Messias enviado por Deus. Atos 1,14 diz assim: todos esses perseveravam em oração unânimes, em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vejo que ali no cenáculo eles já estavam, a família de Jesus já estava ali reunida também. Irmãos, para quem não sabe, cenáculo é um lugar é como se fosse um refeitório, era um lugar de cear. Ceia quer dizer alimento. A gente pensa que cenáculo é uma igreja. Não, cenáculo era um lugar, era um refeitório. Era um lugar de ceia. E eles estavam ali reunidos, e ali que o Espírito Santo desceu sobre a vida daquelas pessoas que estavam aguardando. 2 dos irmãos de Jesus se tornaram pessoas influentes na igreja, líderes da igreja. Tiago, ele se tornou uma pessoa de destaque. Ele escreveu uma epístola, a epístola de Tiago, a gente vê depois de Hebreus ali. Foi Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu. E a epístola de Judas também, que é aquela epístola bem pequenininha antes de Apocalipse, foi o irmão de Jesus também, que chamava-se Judas. Não foi o Judas Iscariotes que escreveu, foi o Judas, irmão de Jesus. E o Tiago, que escreveu a epístola, não era o Tiago, o apóstolo Tiago. Não, era o Tiago, irmão de Jesus. E Tiago também, ele presidiu o concílio de Jerusalém. Isso tudo está em Atos. Se vocês tiverem curiosidade de ir estudando em casa, é bem gostoso de ler, irmãos. Agora, para a gente concluir. Esse episódio, ele mostra que ninguém pode ficar em cima do muro em relação à pessoa de Cristo. Como aquelas pessoas, ou você considera ele um louco, ou um demônio, ou o Filho de Deus. Não há outra opção. Eu queria ler um texto. Esse texto você vai colocar lá na parede. C.S. Lewis escreveu, são palavras bem fortes sobre isso. Sobre a pessoa de Cristo. Estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral.
seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco. Pode cuspir nele e matá-lo como um demônio. Ou pode prostrar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus, como Tomé fez. Mas que ninguém venha com a paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Esse é um trecho desse livro, Cristianismo Puro e Simples. Irmãos, nenhuma pessoa que não fosse o próprio Filho de Deus poderia falar como Jesus falou. Ninguém teria essa moral e autoridade para falar as coisas que ele falou. Jesus falou muitas coisas. Que eu falei que os escribas ficavam de cabelo em pé quando Jesus falava. Ele perdoava pecados, ele falou: antes de Abraão existir, eu sou. E esse eu sou, quer dizer, era o nome de Deus. Eu sou. Quem teria essa autoridade? Quem teria essa moral para falar isso? Somente o Filho de Deus. Então não vamos ficar em cima do muro em relação a Cristo. Vamos nos render aos seus pés, chamá-lo de Senhor e Deus, reconhecê-lo realmente como Cristo, como aquele que foi enviado por Deus. O próprio Deus se fez carne e esteve aqui entre nós. Amém? Vamos ficar em pé.